Olá pessoas, no vídeo de hoje, dando continuidade àquela nossa conversa de ontem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o cronograma de leitura dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio, agora de 2019. Você deve ter percebido a essa altura do campeonato que eu dou aula para o ensino médio de uma escola pública e eu dou aula de literatura. É sempre bom frisar isso para vocês, certo? Porque sempre tem alguém que chega por conta desses vídeos e daí vai conhecer os outros do canal. Bom, eu costumo fazer esse tipo de vídeo no começo, né, nas primeiras semanas de janeiro, só que aí comecei ano, eu estava de férias, aquela coisa toda, eu acabei deixando passar. Mas aí alguns de vocês que por algum motivo gostam de saber quais são as leituras que eu passo aos meus alunos, vieram me cobrando, então cá estou eu. Ontem falamos sobre o cronograma de leitura do segundo ano do ensino médio e hoje vamos falar sobre o cronograma de leitura do terceiro ano do ensino médio, que foi feito sob encomenda, digamos assim. Por quê? A coordenação pedagógica da escola em que eu trabalho veio para mim e falou assim: olha, Nicolas, você pode até organizar o seu cronograma para o segundo ano da maneira como você bem entender. Agora, para o terceiro ano, nós gostaríamos que você tratasse do modernismo. É disso que nós gostaríamos que você falasse com eles. E eu falei assim, não, tudo bem, porque eu gosto muito do modernismo, né? Assim como eu gosto muito do realismo também, do romantismo, enfim, vocês já entenderam. Inclusive eu fazia há bastante tempo um tipo de vídeo aqui no canal em que eu falava sobre os períodos literários, né, as escolas literárias, enfim. Só que aí eu parei de fazer aquele tipo de vídeo por dois motivos. Primeiro, porque é um tipo de vídeo que dá muito trabalho. Eu tinha que estudar para fazer aquele tipo de vídeo. E o segundo motivo é o seguinte, muita gente vinha depois e falava assim, ai, nossa, eu gostei muito dessa aula. E eu não pensava naqueles vídeos como aulas. Eu não gosto de pensar que eu estou dando aula para alguém no YouTube, porque, enfim, eu acho que essa postura seria arrogante da minha parte. Se você é adepto disso, tudo bem, não tem problema. Não estou falando que você é uma pessoa terrível, tá bom? Cada um tem a liberdade para fazer aquilo que quer ou que não quer, no meu caso, não é? Enfim, então foi justamente por conta disso que eu parei de fazer aquele tipo de vídeo. E eu parei justamente antes de chegar no modernismo, o que é uma pena. Mas enfim, então, pensando nessa demanda que a escola me ofereceu e pensando ainda nas sugestões que os alunos do ano passado me deram, porque eu sempre peço para que eles me deem algumas sugestões para alterar os textos, aquela coisa toda, é que eu montei este cronograma. Então vocês vão ver aqui que os meus alunos eles vão entrar em contato com textos que são considerados até difíceis, mas lembre-se sempre que eu vou passar trechos desses textos em sala de aula para que os alunos possam, enfim, conversar ali e a gente vai chegando em algum lugar a partir de um grande tema. Porque outra coisa que você já deve ter percebido é que eu divido as minhas aulas em temas. Então, cada mês é um tema diferente que eu proponho discutir. E daí, no fim de cada bimestre, eu aplico algum tipo de avaliação para poder, enfim, que aborde os temas que foram anteriormente discutidos. No mês de fevereiro, o tema foi as vanguardas, porque eu acredito que não dá para você falar a sério de modernismo sem falar das vanguardas literárias e artísticas que surgiram ali neste momento de articulação daquilo que hoje nós conhecemos como modernismo, que é diferente de modernidade, diga-se de passagem. Enfim, e daí para poder falar de vanguardas, acredito eu que é muito interessante passar aos alunos um tipo de texto que quase não é estudado em sala de aula, que são os manifestos. Então, o que eu fiz foi selecionar alguns manifestos de algumas dessas vanguardas artísticas, literárias, estéticas, enfim. E daí, em 2 aulas eu trabalho com o manifesto e nas 2 aulas subsequentes eu trabalho com algum tipo de texto, de mídia, de, enfim, pinturas que se relacionem, né, que se insiram naquela determinada vanguarda para que eu consiga, junto com os alunos, identificar como é que acontece a transposição de alguns elementos descritos ali naquele manifesto, em se pensando na manifestação artística desses mesmos elementos. Para poder então falar sobre os manifestos, eu peguei aqui este livro, que é do Gilberto Mendonça Teles, chamado Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Essa minha edição aqui é uma das mais recentes, ela é de 2012,
Então ela traz alguns textos que não constavam em edições anteriores, mas em todo caso, esses que eu vou falar aqui para vocês, acredito eu que todos já estavam presentes em outras edições deste mesmo livro. Recomendo muito que você aí que dá aula de literatura, enfim, que você quer falar sobre as vanguardas, eu sugiro que você dê uma olhada aqui neste material, porque para além dos manifestos, o Gilberto Mendonça Telles também comenta cada um desses manifestos, o que acaba facilitando muito na nossa vida na hora de preparar uma aula, não é verdade? Então, fica aí a sugestão para você que é professor e quer enveredar-se por esse caminho também. Mas para você aí também que é curioso e que gosta, enfim, do modernismo e blá blá blá, sugiro que você adquira aqui este livro. Muito bem, então pensando nisso tudo, o primeiro texto que trabalhamos foi o Manifesto do Surrealismo do André Breton. E daí, nas aulas seguintes, eu passei aos alunos alguns trechos de um romance do Breton chamado Nadja, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Então, eu passei trechos deste romance, passei ali algumas pinturas relacionadas ao surrealismo e passei também trechos de alguns filmes, como por exemplo O Cão Andaluz, para que a gente pudesse identificar ali algumas das características surrealistas nessas obras. Aí, depois, trabalhamos com o Manifesto Futurista, do Filippo Marinetti, e na aula seguinte trabalhamos com a Ode Triunfal do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, não sei se você sabe disso. Depois, seguindo, nós trabalhamos com o Manifesto Dadaísta, do Hugo Boll, e na aula seguinte com a Ode ao Burguês, do Mário de Andrade. E, por fim, pensando no encerramento ali deste grande tema que são as vanguardas, eu passei aos alunos o prefácio interessantíssimo que está lá na Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, e o Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade. Ambos os textos também constam aqui neste livro do Gilberto Mendonça Telles. Muito bem, e com isso nós chegamos ao fim do mês de fevereiro. Agora, no mês de março, eu acho assim, a modernidade, ela se consolida na arte quando nós pensamos em alguns tópicos que vão se tornando cada vez mais frequentes. Um desses tópicos é a questão da cidade. A cidade moderna acaba sendo muito importante para que a gente possa entender a consolidação de um tipo de representação própria da modernidade. Pensando nisso, então, é claro, eu não poderia deixar de falar um pouquinho com os alunos sobre nosso querido Charles Baudelaire. E para poder fazer isso, eu passei aqui alguns dos pequenos poemas em prosa deste autor e passei também alguns dos poemas aqui das Flores do Mal. Então, as aulas consistiam em a gente trabalhar um pouquinho sobre como que essa questão da representação urbana aparece até ali, enfim, antes do surgimento do Baudelaire, e como que ela começaria a se alterar a partir da obra deste poeta. Então foi um tipo de aula bem interessante para mostrar mesmo esse movimento. Eu já fiz isso em alguns vídeos aqui deste canal, como por exemplo, nos vídeos em que eu falo sobre a obra do Rogério Skylab. Vou deixar os links lá embaixo para que você tenha mais ou menos uma noção do que aconteceu. Para além disso, passei também aos alunos A Janela de Esquina do Meu Primo, que é um texto do Hoffmann, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. Passei mais alguns poemas do Mário de Andrade, que constam lá no Paulicéia Desvairada. E por fim, mas não menos importante, passei alguns poemas do Fervor de Buenos Aires, que é o primeiro livro de poemas do Jorge Luiz Borges. E daí eu sempre passo esses poemas, a gente analisa em sala, e eu sempre mostro como que principalmente o livro do Borges e o livro do Mário de Andrade tem muito em comum. E daí eu levo fotos de São Paulo da época para mostrar que aquela modernidade não é aquilo, enfim, não é uma coisa tão moderna quanto possa parecer em um primeiro momento. Bom, muito bem, com isso então nós chegamos ao fim do mês de março e começamos efetivamente o mês de abril, que é quando esse vídeo vai sair. E no mês de abril nós vamos falar sobre outro tópico muito importante para a consolidação da modernidade literária, que é o tempo, né? A representação do tempo e como que ela vai acabar, de certo modo, refletindo muito bem toda uma mentalidade que estava muito presente no período de articulação
do modernismo. E daí, para poder falar do tempo, pensando em textos que fazem parte dessa modernidade literária, você já deve estar aí pensando em quais, já deve estar, enfim, supondo quais são os livros que eu vou passar aos alunos. E daí eu vou repetir. Eu vou passar trechos desses livros aqui, e daí eu vou separar, enfim, os alunos em grandes grupos, vou entregar ali alguns trechos destes livros para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão do tempo. E os textos em questão são A Montanha Mágica, do Thomas Mann, para o qual já tem uma série de vídeos aqui no canal. Vou deixar o link para uma playlist lá embaixo onde constam esses vídeos. E daí, naqueles vídeos vocês vão perceber que eu falei que, para mim, A Montanha Mágica é um romance sobre o tempo. E daí não tinha como eu fugir dela, então, né, para poder tratar dessa questão com os meus alunos, assim como não poderia fugir também do Em Busca do Tempo Perdido, do Sr. Proust. É claro que eu não vou passar o texto em francês aos alunos, tá bom? Mas como é um texto que já está em domínio público, aquela coisa toda, sempre fica mais fácil de conseguir por aí, mesmo porque na biblioteca da escola tem quase todos os livros, mas eu também não ia passar todos, eu ia passar trechos apenas de alguns que eu já marquei durante essa minha leitura aqui, para poder conversar com os alunos. Tem também uma série de vídeos aqui no canal sobre este livro, eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo onde constam esses vídeos, ainda que eu já vou avisar aqui para vocês. Um dia, não sei quando, não será esse ano, tá bom? Porque esse ano já tenho muita coisa para fazer. Um dia eu vou reler aqui o Em Busca do Tempo Perdido e daí a gente refaz aquela série de vídeos. Muito bem, para além disso, você também deve se lembrar aí, você que acompanha o canal há algum tempo, deve se lembrar que eu também falei que existe um outro romance sobre o tempo, só que dessa vez de um camarada chamado William Faulkner, e o romance em questão é aqui O Som e a Fúria, e daí também vou passar alguns trechos aqui do Som e a Fúria para os meus alunos. E veja, eu acho que o melhor que a gente pode fazer por um texto é fazer com que as pessoas parem de sentir medo dele. Eu sei que O Som e a Fúria é um texto difícil, mas eu não vou chegar para os meus alunos e falar assim, ai, nossa, esse texto é muito difícil. Não, eu entrego, a gente conversa e depois da aula eu falo, nossa, gente, vocês não sabem, mas eu tive uma dificuldade muito grande de ler este texto pela primeira vez, e com isso você aumenta a autoestima dos alunos, porque eles falam, nossa, olha só, eu consegui ler um texto difícil. Fica aí a dica para que você faça isso, não apenas com os seus alunos, mas com com as crianças que você conhece. É sempre bom você adotar essa outra abordagem. E por fim, resolvi passar aqui alguns trechos de Orlando, da Virginia Woolf. Talvez este seja o meu romance preferido dela. Eu sempre ficava em dúvida entre este e o Mrs. Dalloway. Mas aí, conforme eu fui relendo aqui as minhas marcações para poder selecionar os trechos que passaria aos alunos, gente, esse daqui é o romance mais bem escrito, um dos romances mais bem escritos que eu já li. Tem uma série de vídeos aqui no canal também, eu vou deixar o link para ele lá embaixo sobre este livro aqui. Eu não sei se vocês... Eu não tinha percebido isso das primeiras vezes que eu li, e agora lendo esses trechos que eu fui marcando, eu comecei a prestar maior atenção nisso. Vocês percebem que conforme o personagem Orlando vai mudando, o gênero textual aqui vai se alterando também, não é? Então, é uma integração total entre forma e conteúdo que a Virginia Woolf nos apresenta aqui. E é claro que o tempo vai ser um dos grandes motores a movimentar aqui as engrenagens dessa narrativa. Muito bem, e com isso chegaremos então ao fim do mês de abril e começamos maio. Em maio, eu resolvi passar resolvi passar textos completos aos alunos para falar sobre o sujeito moderno. Porque veja, a partir do momento em que muda a nossa relação com o tempo, e quem vai falar bastante disso é o Otávio Paz, naquele livro dele chamado Os Filhos do Barro, a partir do momento em que muda a nossa relação com o tempo, muda-se a nossa percepção sobre nós mesmos. E justamente por conta disso, existe uma concepção do que vem a ser um sujeito moderno. E acredito eu que esse sujeito moderno é muito bem representado nas seguintes obras.
A Metamorfose, do Franz Kafka. Não, eu não vou passar o texto em alemão para os meus alunos, tá bom? Eu tenho esse livro em português, mas eu não encontrei ele por aqui. Mas não tem problema que na biblioteca da escola tem também. Para além do romance do Kafka, eu também vou passar aos alunos uma HQ que adapta a história da Metamorfose para que eles possam, enfim, trabalhar com esses dois tipos de texto durante as aulas. Para além disso, da Metamorfose, resolvi passar aos alunos também uma peça de teatro do Camus chamada Estado de Sítio, que nessa minha edição vem junto aqui com O Estrangeiro. E daí vem aquilo, né? Eu vou ver como é que vai ser o andamento das aulas para decidir se eu coloco ou não O Estrangeiro também nessa lista de leituras. Provavelmente eu não farei isso, porque afinal de contas não vai ficar muita coisa para os alunos lerem, né? Porque o Estado de Sítio já é uma peça bem complicada de ser, enfim, lida, interpretada e blá blá blá, mas eu gosto bastante de passar peça de teatro aos alunos, porque eles se engajam mais. Na hora que você pega um texto e fala, ó, isso daqui é uma peça de teatro, eles já começam, eu vou ser fulano, eu quero ser ciclano, e blá blá blá. Então, será bem interessante, é sempre bem interessante trabalhar com peças de teatro em sala de aula. Então, Estado de Sítio, e por fim, resolvi incluir aqui uma das minhas peças preferidas da vida, que é Esperando Godot, do Samuel Beckett. E daí, é claro, que eu vou passar a peça inteira aos alunos. E daí você deve estar pensando, mas Esperando Godot é uma peça tão chata, que não acontece nada, ficam só aqueles dois sujeitos na beira da estrada conversando, que negócio, que chatice, seus alunos vão odiar e blá blá blá. Mas aí você não está contando com o papel do professor, na verdade. Se fosse só para os alunos ficarem lendo o texto, não precisava não precisava da minha presença lá. Mas não é só ler o texto, é a gente fazer isso de uma maneira mais interessante, e espero que eu consiga fazer isso no fim das contas. E com isso, então, nós chegamos ao fim do mês de maio e começamos o mês de junho com a primeira fase do modernismo brasileiro. E para poder falar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro, eu resolvi passar 4 obras aos meus alunos. Claro que eu não vou passar essas obras completas, eu vou, enfim, aproveitar algumas coisas que eu já vou ter passado para eles antes. Vocês vão ver do que eu estou falando. Por quê? Para retratar a primeira fase do modernismo, eu resolvi passar aos alunos o Macunaíma, do Mário de Andrade, o Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, o Pauliceia e Desvairada, também do Mário de Andrade, e o Pau-Brasil, também do Oswald de Andrade. Eu resolvi trabalhar apenas com esses dois autores, não apenas porque eles são extremamente proeminentes, mas também porque, enfim, durante o meu período de faculdade, em que eu tive aulas sobre o modernismo, nós tivemos que preparar aulas sobre esses 4 livros. Então veja que isso, querendo ou não, já é meio caminho andado para mim, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer com relação a essas obras, e é sempre bom a gente facilitar quando dá, não é verdade? Então, resolvi trabalhar aqui com essas obras junto dos alunos. Aí depois vem julho, aquela coisa toda, período de férias, recuperação, blá blá blá. Em agosto, nós começamos de fato com a segunda fase do modernismo brasileiro, e para poder falar sobre essa segunda fase, eu resolvi passar aqui aos alunos A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Eu fiz uma série de vídeos sobre a obra do Drummond. Não lembro se eu cheguei na Rosa do Povo. Eu não lembro se eu parei antes. Não sei, enfim. Em todo caso, eu vou procurar. Caso tenha esse vídeo no canal, o link para ele vai estar lá embaixo. Para além da Rosa do Povo, resolvi passar também o Romanceiro da Inconfidência, que é o meu livro preferido da Cecília Meirelles. Se você aí não conhece, fica a minha sugestão. Para além disso, resolvi passar também alguns trechos do 15, da Raquel de Queiroz, do Parque Industrial, da Pagu, e do São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu já vou, enfim, trabalhar com este livro com os alunos do segundo ano, e daí, como eu já vou ter lido, eu resolvi aproveitar essa minha leitura para alguma coisa, né? Ainda que mudando um pouco a clave da discussão, para poder falar um pouquinho daquela coisa toda do romance social, enfim. Em setembro, trabalharemos, então, com a terceira fase do modernismo brasileiro. E para poder falar disso, resolvi passar aqui aos alunos o Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto da Lígia Fagundes Telles.
Resolvi passar também um conto da Clarice Lispector chamado A Quinta História, que é um conto muito interessante em que ela fala sobre como um dia ela resolveu matar, ela, a narradora, fala sobre como um dia resolveu matar baratas, e ela se propõe a fazer isso a partir de 5 histórias que na verdade são a mesma, enfim, é um conto muito interessante. Já trabalhei com este conto em sala de aula e sempre dá muito certo, depois eu peço para que os alunos façam também ali uma 6ª história, enfim. Para além disso, resolvi passar aos alunos também aqui, já que vou tratar de Clarice, resolvi tratar também de Elisa Lispector, e para poder falar sobre essa questão da terceira fase do modernismo brasileiro, resolvi passar um conto dela que está aqui no Sangue e no Sol, e o nome deste conto é A Morte no Tempo, é um dos meus contos preferidos desta autora, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa e um dos objetos desse meu corpus é este conto de Elisa. E por último, mas não menos importante, para poder falar dessa terceira fase do modernismo brasileiro, resolvi passar aqui algum texto do João Guimarães Rosa. A ideia original seria passar alguns trechos do Grande Sertão Veredas. Só que aí eu fiquei pensando, vocês sabem, né, daquele meu trauma com o Grande Sertão, que foi um trauma adquirido durante o meu período escolar, porque um dia eu estava sentado no pátio da escola, lendo o Grande Sertão, a minha professora de português olhou para mim e falou assim: como você está lendo o Guimarães Rosa? Você não deveria entender este livro porque é muito difícil. E daí, a partir daquele momento, eu olhava para a página e não entendia nada. Parecia que o cara tinha feito o romance em outro idioma. Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito traumatizado. E daí o meu medo é traumatizado. Eu sei que eu não faria isso, mas eu tenho esse receio. Justamente por conta disso, eu acabei mudando os meus planos e vou passar um conto do Guimarães Rosa. E daí, se for o caso, eu acrescento algum outro daqui do Primeiras Histórias. E o conto em questão é O Famigerado, que é um dos meus contos preferidos deste autor, que é daquele sujeito que pergunta para o outro que é mais douto e letrado o que é que vem a ser famigerado, enfim. É um conto muito interessante, muito engraçado no estilo do Guimarães Rosa, evidentemente. Se você não conhece, recomendo que você o leia. E com isso nós chegamos então aos meses de outubro e novembro. Eu resolvi fazer um grande tema que englobe esses 2 meses, e esse grande tema será o contemporâneo, uma vez que nós já passamos por aquela velha história das 3 fases do modernismo, blá blá blá. Poderia falar de mais coisa? Poderia, mas resolvi parar por aí e já apresentar essa outra questão que trata da literatura brasileira contemporânea. E para poder começar os nossos trabalhos, resolvi passar aos alunos aqui o Zero, que é um romance do Inácio de Loyola Brandão, para o qual já tem vídeo aqui no canal. É um romance que trata da questão da ditadura militar, e eu acho que é muito interessante, muito importante a gente falar desse tema hoje em dia, mais do que sempre, na verdade, enfim. Ai, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver em um país que diz que a ditadura não existiu e blá blá blá. Bom, esse é assunto para outro pôr do sol. Para além aqui do Zero, resolvi passar aos alunos também o Obsanis Viata, que é um romance muito interessante da Verônica Stiger. Não sei se vocês conhecem, mas caso não conheçam, vale muito a pena. Ele, se não me engano, agora está sendo publicado pela SESI Editora, uma coisa assim. Mas antes ele saía pela Kozak Naif, mas a edição é muito parecida com essa aqui, certo? Muito bem. Para além disso, resolvi passar também um texto que já virou um clássico nas minhas aulas, que é o Remembranças da Menina de Rua Morta Nua e outros livros do Valente Xavier. Não vou passar o livro todo, mas apenas o conto que dá título aqui a este volume. Para além disso, resolvi trabalhar com os alunos também, ao longo dessas discussões sobre o contemporâneo, com o Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, romance para o qual já tem um vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo também. E por último, mas não menos importante, eu resolvi trabalhar com a Conceição Evaristo. Mas assim, se eu fosse trabalhar com o Ponciá Vicêncio, que é um grande romance dela, eu acho que não daria tempo, enfim, teria que correr muito, e isso não seria legal. Então resolvi trabalhar com alguns contos aqui do Olhos d'Água. Mas aí eu fiquei pensando, quais contos? E cheguei à conclusão de que é bom eu trabalhar pelo menos com o A Gente Combinamos de Não Morrer, que é o meu conto preferido aqui deste livro. Hoje, olhando com mais distanciamento, eu consigo identificar isso, mas eu ainda posso, muito bem, dependendo do andamento das aulas,
acrescentar mais 1 ou 2 contos aqui deste livro, mas o que já está certo é que trabalharemos com A Gente Combinamos de Não Morrer. Se não conhece, conheça, porque vale muito a pena. Muito bem, então essas serão as leituras dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio ao longo deste 2019. E daí os métodos avaliativos serão uma análise de algum dos filmes relacionados às vanguardas, e daí eu passei aos alunos já uma lista de filmes, e daí eles já inclusive fizeram aqui essa análise, já me entregaram, era um trabalho para eles fazerem em duplas. Para além disso, ao longo das aulas, eu pedi para que eles fizessem 4 análises de poemas que foram estudados em sala, e daí eles entregaram, e daí isso valeu também como nota. Aí depois nós vamos ter ali uma avaliação sobre o modernismo brasileiro e, por fim, uma produção de algum tipo de material audiovisual sobre alguma das obras do período contemporâneo. E isso será muito legal. Ou seja, o que vem a ser a produção de um material audiovisual, eles vão ter que fazer um vídeo falando sobre alguma das obras aqui do período contemporâneo sobre as quais nós vamos trabalhar em sala. E daí a nota de cada bimestre será a avaliação, o controle de leitura e as atividades que eu vou passando eventualmente para eles ao longo dessas aulas. Enfim, e é isso então, que esse será o meu trabalho ao longo de 2019 com o segundo e com o terceiro anos do ensino médio. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!